Fica à vontade para falar sobre vacinas, vai lá. Então, o desenvolvimento de vacina basicamente tenta simular uma infecção. Então, a gente tem diversos tipos de vacina que a gente toma desde criança, e é importante que a gente tenha esses protocolos de vacinação infantil, porque gera uma proteção para aquela criança. Então, para o coronavírus, como para outros vírus, o que é geralmente utilizado são moléculas, que são pedaços do vírus, vírus inteiros, que são inativos, ou vírus inteiros que são capenga, vamos dizer, entre aspas. São vírus que não conseguem gerar nova infecção, mas são capazes de mostrar para o sistema imune a sua sequência, as suas proteínas, e com isso gerar essa resposta imune humoral, nesse caso, contra aquela partícula, contra aquele vírus. Então, a gente tem basicamente aí 3 tipos de estratégia que estão sendo utilizadas para a Covid-19. Vacinas que têm vetores virais, vacinas baseadas em proteínas e vacinas baseadas em ácidos nucleicos. Vai ficar um pouco mais técnico agora, mas não tem como não falar isso. Então, hoje, no dia de hoje, saiu um artigo na revista Lancet sobre uma estratégia vacinal baseada em vetores virais, que foi feita na China. Eles fizeram a imunização de 90 pacientes com diversas doses de um vírus que contém um pedaço do coronavírus. É um vírus inativado, naquele caso um adenovírus, que contém o espinho viral do corona. E eles mostraram que, após 30 dias da imunização, aqueles pacientes, ou aqueles indivíduos que eram saudáveis, produziram anticorpos que eram capazes de neutralizar a infecção em certo nível. Então, a grande pergunta, como foi perguntado antes, é qual é a potência da resposta e qual a durabilidade. Então, a gente já tem um exemplo, que esse foi o primeiro artigo que saiu, mostrando uma imunização baseada num vetor viral. O segundo tipo são as vacinas baseadas em proteínas. Então, em vez de você ter o vírus inteiro, você tem só aquela proteína, só o espinho viral, que você injeta no paciente ou no indivíduo de maneira nua, isso é, só a proteína, ou em outros tipos de preparações, por exemplo, lipossomas ou as chamadas VLPs, que são partículas tipo virais. Elas não são um vírus, elas são só a estrutura do vírus, proteínas virais, contendo entre elas uma das proteínas do coronavírus. Novamente, qual é a função dessa proteína? É gerar imunidade, é gerar células que capturam aquela proteína, mostram para o sistema imune e esse sistema imune começa a produzir anticorpos contra aquela proteína. A terceira estratégia é a baseada em ácidos nucleicos. E, novamente, qual o objetivo? É você produzir anticorpos contra a proteína viral. Só que nesse caso, ao invés de você utilizar o vírus ou a proteína, você utiliza a sequência codificante para aquela proteína. Então, você injeta no indivíduo um pedaço de DNA contendo a sequência para aquela proteína, ou, mais modernamente, um pedaço de RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro é a molécula que vai ser traduzida, uma vez que ela seja capturada por uma célula do sistema imune, e uma vez traduzida, ela vai produzir a mesma proteína. Então, as 3 estratégias têm o mesmo fim, que aquela proteína chegue no sistema imune, seja apresentada e gere imunidade. Por que as vacinas baseadas em ácidos nucleicos foram as primeiras a serem testadas no nosso caso agora do Covid-19? Porque elas são mais fáceis de serem produzidas. Quando a gente teve lá em janeiro, acho que se não me engano, dia 25 de janeiro, o primeiro genoma sequenciado do Covid-19, aquele conhecimento foi capaz de gerar toda uma indústria capaz de reproduzir aquele pedaço de RNA ou DNA que pode ser utilizado para imunização. Então, a primeira empresa que mostrou resultados, na segunda-feira dessa semana também, foi a empresa chamada Moderna, que utiliza mRNA como a sua plataforma vacinal. Então, eles produzem quilos de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro é produzido de uma maneira que é estabilizada, protegendo aquela molécula contra RNases intracelulares.
E uma vez que aquela molécula chega na célula-alvo, ela é traduzida e aquela proteína vai gerar a imunização. Teoricamente, essas estratégias são mais baratas também, porque podem ser produzidas em larga escala e não incluem um ser vivo. Então, tanto para a produção de partículas virais quanto para a produção de proteínas, a gente precisa fazer cultivo de bactérias ou cultivo de células que vão secretar aquela partícula que vai ser a sua vacina. Quando a gente tem uma vacina baseada em RNA, você pode produzir isso sinteticamente, completamente sinteticamente. Não vou entrar na discussão sobre segurança dos diferentes tipos vacinais, mas existem diferentes níveis de segurança em relação a plataformas virais, proteicas ou de ácidos nucleicos. No caso do Covid-19, tem uma tabela aqui bem recente que mostra que existem mais de 110 diferentes vacinas em diferentes estágios de teste. Tem pelo menos 5 diferentes baseadas em vírus, 25 em vetores virais, 20 baseadas em ácidos nucleicos e 35 baseadas em proteínas. Então, o que vai acontecer rapidamente nos próximos meses são esses projetos se tornando ensaios clínicos, onde indivíduos saudáveis vão ser imunizados e após um certo período de tempo você vai testar se aquela vacinação induziu uma resposta imune, tanto em termos de resposta imune inata quanto de resposta imune humoral, que são os anticorpos. Eu acho que a última parte que a gente queria falar, né, Adriane, é em relação às drogas. Então, eu vou ser bem rápido nessa parte, porque também está se estendendo bastante. Inclusive, saiu, né, eu acho que a gente pode começar hoje, falando sobre a cloroquina, a infame cloroquina, e os seus derivados como hidroxicloroquina. Isso foi o primeiro estudo, entre aspas, muito grandes, apareceu na França no começo de fevereiro, mostrando em alguns pacientes, 2 ou 3, que tinha algum efeito. Posteriormente, foi mostrado in vitro alguns efeitos, porém esses efeitos foram mostrados em células que não são infectadas normalmente. Então, uma vez que os testes foram feitos em células que são infectadas normalmente, esse efeito não foi mais observado. O que a cloroquina faz? Ela age na segunda etapa da infecção intracelular. Então, após o vírus conectar com o seu receptor, ele vai ser encapsulado na célula, dentro de um fagossomo, e nessa vesícula ocorre uma mudança de pH, uma mudança de ácido para básico, vamos dizer, bem grosseiramente. E essa mudança é importante para o vírus, para ele liberar suas moléculas de RNA dentro do citoplasma. A cloroquina, o efeito dela em outras doenças, por exemplo, a malária, onde ela é eficaz, é inibir essa mudança desse pH. E isso inibe com que o vírus acabe chegando ao citoplasma. Infelizmente, a gente sabe que esse efeito não é eficaz para corona, para SARS-CoV-2. E a pressão foi tão grande de diversas indústrias e governos que muitas pessoas começaram a utilizar e ensaios clínicos foram feitos. Então, o que você faz numa questão de vida ou morte? Você tem que fazer um ensaio clínico mínimo. E hoje saiu um resultado do maior ensaio clínico feito em diversos países, em 640 hospitais, com 96 mil pacientes. O resultado é muito claro. Eles tinham um grupo controle que foi tratado com outras drogas e um grupo que foi tratado com cloroquina, com combinação com azitromicina, com outras combinações. E foi mostrado que os pacientes que receberam as combinações contendo cloroquina tiveram uma chance aumentada de vir a óbito ou de ter problemas de falha cardíaca, comparado com o grupo controle, que também teve exacerbação cardíaca, que também teve óbitos, mas houve um aumento do número de óbitos do tratamento com a cloroquina. Isso chegou a 26% em algumas combinações. Então, é uma chance em 4 que, se você tomar a cloroquina, você vai ter a chance de vir a óbito, o que é absurdo. Então, não existe nenhuma base científica para o tratamento com cloroquina. E, infelizmente, no Brasil, a gente tem um cenário onde o governo quer, por algum motivo que eu não posso entender, que essa droga seja utilizada, que é a nova bala de prata, né?
Então, não entrando em política, essa é uma decisão errada. E todas as associações médicas, associações científicas, estão se posicionando extremamente contra esse tipo de uso dessa droga. Então, esquecendo da cloroquina, qual é a outra droga que está vamos dizer, na melhor fase do que a gente tem aqui de teste ainda? É a droga chamada Remdesivir, que é uma droga feita por uma empresa aqui dos Estados Unidos. Ela teve efeito in vitro e in vivo. Não é um efeito mirabolante, mas eles conseguiram mostrar em um ensaio clínico controlado, que não foi publicado ainda, infelizmente. A gente não tem os dados brutos para verificar isso, mas pelo menos eles mostraram que os pacientes tiveram a chance maior de não serem entubados ou de sobreviverem à primeira fase da infecção. Por quê? Essa droga também inibe a fase intracelular da infecção. Ela inibe com que o vírus produza uma proteína específica do seu ciclo celular. E com isso ele não vai gerar novas partículas virais. Eu quero falar uma coisa sobre isso, que eu estava falando agora dos estudos, que de maneira muito boa, não todos, mas 90% dos estudos feitos com Covid-19 são abertos. O que quer dizer isso? Você não precisa pagar para ler aqueles estudos, porque isso ocorre geralmente. As revistas que recebem os estudos e testam e revisam, elas geralmente cobram para leitura. E isso foi mudado para essa pandemia. Então, todo mundo tem acesso à maioria esmagadora dos artigos. Então, por isso que eu posso colocar no meu website todos os artigos que eu li para estudar a minha pesquisa. E isso é aberto. E gera uma capacidade muito melhor para as pessoas entenderem melhor a doença e rapidamente. Outra questão importante nesse mesmo ponto de vista são os preprints, que são pré-publicações. Então, por exemplo, vocês só conseguiram ler o nosso artigo porque ele está depositado no banco de dados aberto, onde qualquer pessoa pode ler. Porém, aquele artigo é o que a gente chama de primeira versão. Ele foi submetido para uma outra revista renomada que vai revisar os dados e falar se aqueles dados são bons, confiáveis, robustos. Isso é importante também. A gente não pode esquecer que a revisão é importante para os artigos, porque elas conseguem trazer à tona problemas, falsas conclusões, overconclusões, sabe? Então é importante também a revisão, a gente não pode ignorar isso. Então eu queria agradecer a oportunidade e deixar aberto para quem tiver dúvidas em relação à pesquisa e também dúvidas em relação a o que é ciência, o que é fazer pesquisa, tanto no Brasil quanto fora, e isso a gente pode conversar. Então, pessoal, gostaria de agradecer, né, a participação, a presença, né, virtual de todos vocês. Então, mais uma vez, sigam a página do Laboratório de Higiene e Microbiologia de Alimentos. Ele pertence ao Departamento de Bromatologia da Universidade Federal Fluminense, né? Dentro da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense, em Niterói.